Olá! Eu estou aqui para convidar você a participar dos nossos estudos semanais, reflexões da Paraxá e atualidades. O curso começou e apenas uma aula foi dada na semana passada. Ele ocorrerá todas as segundas-feiras. É sabido que a Paraxá da Torá, que é lida no sábado, é a voz de Deus para com o seu povo. Nela está embutida mensagens, orientações e soluções para a nossa agenda semanal. É uma fala divina, é uma fala profética. A Paraxá da primeira aula foi a Paraxá dos 10 Mandamentos. E nos 10 Mandamentos, num texto que antecede ao próprio 10 Mandamentos, está escrito assim: Vayomer Adonai el Moshe, Hine anochi ba elecha, be'av ve'anan, ba'avu ishma ha'am bedabri ma, vegam becha yaminu le'olam. A Torá diz que Deus fala para Moshe: olha, eu vou até você na espessura fina da nuvem, falarei com você, o povo ouvirá tudo, participará de toda a revelação. E, portanto, a crença estará estabelecida. A crença que Deus existe, a crença que Deus entregou a Torá e que essa Torá é de autoria divina e que Moisés é fiel, porque o que todo mundo ouviu é o que Moisés ensinará. O conteúdo judaico, os preceitos, as mitzvot ganharam então força dentro da rotina, do dia a dia do povo de Israel. E aí, eu trouxe principais pensadores que descreveram o impacto que sofreram aquela geração e como esses impactos constituíram, solidificaram o judaísmo para que ele tivesse esse sucesso de existência ao longo dos séculos, apesar das adversidades que nós encontramos historicamente ao longo desse período. O primeiro que quero citar é o Rabi Saadia Gaon. Estamos falando aí no século X. Ele começou no Egito, terminou em Bagdá, no Iraque, antiga Babilônia. Lá ele diz que de todos os sinais, maravilhas, milagres que o povo judeu vivenciou no Êxodo, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a que mais impactou na visão dele foi o man, a comida celestial que caía e sustentava um povo inteiro. Ele diz que isso era impressionante. Por quê? Porque como abastecer um povo inteiro de manhã, à tarde, noite, um dia, dois, uma semana, 40 anos diariamente, esse povo foi colocado à prova de como ia viver em pleno deserto, sem acesso à reposição de alimentos, ainda que estocados do Egito. 40 anos testemunharam o man caindo do céu. De maneira, isso faz lembrar o que está escrito, que quem recebeu a Torá foram Ochlei Aman, aqueles que comeram o man. O que quer dizer? Pessoas que estavam completamente convencidas
da existência de Deus e da providência divina, dia após dia, de Deus sobre a pessoa. Isso, contribuição do Rav Saadia Gaon. Através do tempo, na cronologia do tempo, Rashi, o grande comentarista francês, século X também, ele diz, olha, está escrito na Torá que Moshe Rabbeinu ia subir na montanha com Aharon e os sacerdotes e o povo ficam até um determinado marca. E os outros, Moshe e Aharon, as outras duas pessoas, sobem mais um pouco. A fala será escutada por todos, mas as posições geográficas daquele local diferenciam Moshe e Aharon dos Kohanim e do povo. E Rashi, ele explica que essas demarcações não são apenas geográficas, essas demarcações são níveis de compreensão que são diferenciadas, as marcas são até onde eu alcanço na compreensão do que Deus quer de nós através dos mandamentos, dos preceitos, das mitzvot. De maneira que há um respeito às diferenciações de níveis intelectuais e espirituais, e para isso destaca-se a atuação de Moshe, não como profeta, e sim como professor. Por isso que no hebraico nós chamamos Moshe Rabbeinu, Moshe, nosso rabino, Moshe, nosso mestre. Indo adiante na literatura, nós temos Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, ele entende que aquele momento de evolução histórica fez com que o povo judeu acreditasse no Deus da história e não no Deus da criação do mundo. Segundo o Yehuda Halevi, grande rabino de Toledo, Espanha, início do século XII, ele diz que o povo testemunhou os fatos históricos. O povo testemunhou as 10 pragas. O povo testemunhou a abertura do Mar Vermelho. O povo testemunhou a queda do grande império do período que era o Antigo Egito. De maneira que o povo, através desse testemunho, se tornou um povo de profetas. E nós, descendentes daquela geração, somos, se não somos profetas, somos filhos de profetas. E o desafio que aquela geração tinha era não se Deus existe, e sim se Deus poderia falar não só com um profeta, que parece que isso, Yehuda Halevi diz, era compreensível, mas se Deus consegue falar com a coletividade, com uma nação inteira, com a humanidade. Que Deus falou com Adão e Eva, que Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, parece claro, mas queremos ver se Deus, além de falar com Moisés, fala com a nação, homens, mulheres, senhores e jovens, todos. E isso, ficou claro no Yehuda Halevi, que, diferentemente de Rashi, entende que no momento da profecia da nação inteira, não houve diferenciação espiritual e intelectual na entrega dos 10 mandamentos, na revelação de Deus no Monte Sinai. Eu vou adiante e cito agora Rabino Abraham Ibn Ezra, que também no século XII na Espanha, ele diz que, na verdade, existe uma diferenciação muito grande entre as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e a revelação do Sinai.
todos os milagres do deserto, incluindo o man, incluindo a água que vinha de um poço que é um poço que andava junto com o povo. Eram milagres atrás de milagres. Todos esses milagres deixaram ainda o povo cético e o povo duvidoso. A dúvida foi retirada quando Deus se revela a todo mundo no Monte Sinai. Daí a importância dos 10 mandamentos. Segundo o Rabino Avraham Ibn Ezra, a religião judaica não é a religião de um profeta passando para a sua nação. Não é de um profeta e 10, 12, 11, 5, 4 seguidores. É uma religião onde toda a nação testemunhou e a dúvida terminou. Isso é o destaque que dá Rabino Avraham Ibn Ezra. Maimônides, grande rabino também espanhol do século XII, imagina a Espanha de ouro, Sfarad, olha quantos rabinos citei nessa primeira aula, né? Ele fundamenta que realmente a crença que está associada, acoplada a milagres, terá sempre uma dúvida no coração. Como foi feito esse milagre? Se foi um ilusionista? Se foi magia? Se foi outras forças? Se foi um acidente da natureza? Enfim, como o Rabino Avraham Ibn Ezra falou, ele acha que não são os milagres que fundamentaram, né, a crença na Torá e em Deus, e sim a revelação do Monte Sinai. E ele, da forma como Maimônides descreve, ele diz, para ser profeta, é preciso de muito trabalho ético, moral, espiritual, intelectual. Para ele, o povo ouviu a voz de Deus, ouviu os mandamentos e entenderam o que era necessário através da audição, que seja a autoria do que vem aí é divina. O que Moisés vem aí nos explicar, ouvimos. Se entendemos, não. Por quê? Porque para entender da forma que Moshe entendeu, se faz necessário muito trabalho. Moshe Rabbeinu não chegou no nível de profecia do dia para a noite ou da noite para o dia. Moshe trabalhou. Ele buscou a compreensão dos fatos. Falou com Deus, Deus falou com ele. Agora caberá, segundo Maimônides, o povo que ouviu, e era se esperar apenas ouvir, testemunhar. Agora se espera do povo, de mim, de você, procurar pessoas como Harambam, rabinos, professores, mestres, que possamos ter um diálogo eterno da educação e do estudo e do aprofundamento da Torá. Segundo ele, a revelação teve a parte básica, que era a audição e o testemunho da autoria divina daquilo que recebemos depois, que é a Torá. Ramban, já no século XIII, também na Espanha, ele diz, olha, é preciso diferenciar. O povo entendeu apenas os 2 primeiros dos 10 mandamentos, que são os mandamentos Anochi Hashem Elokecha, eu sou teu Deus, e o segundo, Lo Yelecha, não haverá outros deuses. O nível intelectual, espiritual de toda a nação pôde entender que existe um Deus e que não há outros deuses. Eles viram, na potência que era o Egito, várias divindades, todas elas derrotadas junto com o Egito, junto com o Faraó e o seu exército no Mar Vermelho. Esses 2 mandamentos, segundo o Ramban, o povo entendeu igualzinho a Moshe Rabbeinu. Os outros 8, e depois os demais preceitos da Torá, eles não entenderam, e daí a necessidade de termos intermediários não para a profecia, mas sim
para a compreensão dos estudos. A necessidade de professores e não de profetas. Isso, segundo o Ramban, essa forma de entregar a Torá, onde há um testemunho, há uma compreensão dos dois, e há uma dificuldade de compreensão nas demais, e ficar claro, como escreveu Maimônides, Narmânides, Ramban está de acordo, que tem que haver professores. Isso é um mecanismo de defesa para falsos profetas e também de ideias estranhas à Torá. Quanto mais o povo judeu se reúne para estudar a Torá com seus professores e rabinos, mais estamos indo na direção da revelação do Monte Sinai e dos 10 mandamentos. Outro rabino que eu quero destacar, também da Espanha, na cidade de Gerona, que é o rabino Nissim, século XIV. Ele diz que existem duas formas de aprender. Uma é estudando, outra é vivenciando. Isso seria um dos postulados da pedagogia moderna, né? Vivenciar é aprender, né? Levamos nossos filhos ao colégio porque ele vivencia o aprendizado com os colegas, nas brincadeiras e quando é estimulado pelos professores. Então ele diz, embora para a profecia ser alcançada se exige muito trabalho intelectual, espiritual, ético e moral, Rabbeinu Nissim destaca a vivência, a experiência que aquela geração passou supera qualquer tipo de estudo teórico em qualquer tipo de grande yeshivá ou grande academia. É algo que não há como comparar pela tamanha riqueza da experiência das 10 pragas, do mar vermelho a ser aberto, do mar caindo, da água do poço que andava junto com o povo e demais milagres que estão descritas na Torá. Essa vivência tornou o povo um povo de profetas, um povo extremamente diferenciado. E por isso ele chama a atenção de que a vivência supera até níveis mais elevados de intelectualidade. E eu, já caminhando para o fim, Rabino Yosef Albo, século XV, ele vem de Monreal del Campo, também da Espanha, ele destaca que o povo judeu daquela geração se elevou muito graças ao nível do seu professor. De maneira que, quanto melhor é o professor, melhor serão os alunos. E melhor será a sociedade. A importância que esses grandes sábios dão aos professores, e Rabbi Yosef Albo destaca a ação de Moshe Rabbeinu, que cada sociedade, cada comunidade judaica, não importa em que região geográfica se encontrar, deve remunerar, investir bem nos seus professores, porque eles são a garantia, né, da manutenção da chama da Torá, do Monte Sinai e dos 10 mandamentos. E também ele defende a ideia que foi deixado claro que Deus fala com o homem e Deus se interessa pelo homem. E aqui fica claro, nas 12 drashot do Rabbeinu Nissim, que história judaica é a história de um povo com Deus. História de um povo com Deus. O povo judeu nasceu no Êxodo com Deus, saiu do Egito com Deus e pegou a Torá como um testemunho que as próximas páginas da história será sempre com Deus. História judaica sem Deus, ela não é judaica. Abravanel, já caminhando para o início do século XVI,
e o último rabino citado na primeira aula, ele diz que, evidentemente, que o povo entendeu, discordando do Ramban, né, que dizia que ele entendeu só os 2 primeiros mandamentos, e os outros 8 precisou de Moshe Rabbeinu. Segundo Abravanel, o povo entendeu os 10 mandamentos. Também não concordou com Rashi que havia demarcação por causa dos níveis de compreensão. Não para os 10 mandamentos, e sim para o restante dos mandamentos. Os 10 mandamentos, diz o Abravanel, foi um episódio único em que todo mundo entendeu exatamente o que precisava entender, sem distinção de homem e mulher, sem distinção de idade, absolutamente e sem distinção de análise cognitiva de um para o outro, que sabemos que entendemos e somos diferentes. Segundo ele, não faria sentido uma revelação de Deus se o povo não iria entender. Ouvir a voz, como diz Maimônides, Abravanel diz, para que ouvir a voz se eu não entendo o que se fala? Acaso é melhor ouvir, então, trovões, diz o Abravanel. Vamos ouvir instrumentos, né? Mas a verdade é que ouvir, segundo Abravanel, nos chama a atenção a um dos principais declarações de fé contido no nosso Sidur, extraído da Torá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deus é único, Deus é o nosso Deus. Mas muito mais do que ouvir essa expressão, é entender essa expressão. É exigido do povo entender a existência de Deus. E naquele momento, o povo é chamado para ouvir a revelação, não era apenas ouvir, e sim entender, e se foi revelado aquele conteúdo, que são os 10 mandamentos, é porque o povo poderia entender e entendeu. Porque se não entendesse, para que se revelou? Tendo posto tudo isso, eu quero convidar você. Eu fiz um pincelado, eu fiz uma síntese. Na aula, nós fazemos uma aula de 40 minutos. Né? Aqui eu fiz uma síntese pela metade do tempo. Depois abrimos para pergunta e resposta. Encontro semanal, encontro objetivo. Toda segunda-feira, das 19h30 às 20h30. Não deixe de vir. Não perca essa oportunidade. Fique próximo, porque, como foi citado pelos sábios, é o estudo da Torá que fará reviver a revelação de Deus em nossas vidas, é o que fará eternizar o Monte Sinai nas nossas mentes e é o que deixará sempre a próxima geração viva, como se estivéssemos ouvindo os 10 mandamentos novamente. Eu espero você, um forte abraço e que tenhamos sempre inspirações em nossas aulas para quando chegarmos no Shabbat, ter Shabbat Shalom, muitas bênçãos, muita berachot. Até a próxima.